Filipenses no capítulo 2, no verso 12. Acompanha comigo, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, e há alguns pontos muito importantes, né, sobre essa carta e sobre esta igreja da cidade de Filipos. É que era uma igreja que alegrava o coração do apóstolo Paulo. Você vai ver ele falando que ele está alegre com essa igreja, que ele está feliz, né, com o coração dessa igreja, com a maneira de que essa igreja ela está, né, servindo ao Senhor, vivendo para Deus. E outra coisa muito importante nessa carta é porque é uma carta final ali, já nos últimos dias de vida do apóstolo Paulo. Então é um passar o bastão da geração do apóstolo Paulo para a próxima geração. E ele tinha que ser muito certeiro naquilo que ele estava escrevendo, pois eram as suas últimas cartas, e essa carta de Filipenses, ela é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. E ele nos mostra nessa passagem um passo a passo de uma igreja que vive a plenitude de Deus em sua missão. Amém? Amém? Então ele nos mostra aqui tanto a alegria dele por essa igreja, quanto nos fala sobre uma igreja que estava vivendo a sua plenitude em Deus, na sua missão. E nós precisamos sempre ter isso no nosso coração, que nós como igreja, nós somos comissionados a uma missão. Amém? Nós não servimos ao Senhor, nós não somos apenas frequentantes de uma igreja ou de uma religião ou de um lugar, mas nós somos comissionados a uma missão que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Amém? E o irmão que está do seu lado aí, ele foi comissionado juntamente com você para esta mesma missão. Por isso nós somos um corpo, por isso nós somos uma família de Deus, e por isso que nós precisamos de uns dos outros. É isso que nós estamos ministrando e estudando durante todos esses domingos passados, e o que Deus tem ministrado no nosso coração. E nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos como estrelas que brilham no universo, né? Se você pensando sobre isso, é uma luz que brilha em meio à escuridão. Amém? Quando nós olhamos para o céu e olhamos as estrelas, nós vemos um céu negro, né? Uma escuridão, e esses pontilhados de luz que nós chamamos de estrela, que é o que o apóstolo Paulo está dando um exemplo aqui.
E por que nós somos essas estrelas? Porque nós precisamos ser diferentes da escuridão, nós precisamos ser diferentes das trevas, amém? E o que é essas trevas? O que é? O apóstolo Paulo fala que é uma geração corrompida e depravada. Então a palavra de Deus, e principalmente o apóstolo Paulo nas suas escrituras, ele vai sempre nos mostrar um contraste dos filhos de Deus e a criação de Deus, os filhos de Deus e os ímpios, os filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade do Pai e aqueles que não fazem a vontade do Pai. Então nós sempre vamos ver um contraste e precisamos ter a certeza de que há uma diferença daqueles que são filhos da luz e daqueles que são filhos das trevas, amém? E nessa passagem, irmãos, ela é bem clara e nos mostra muito bem sobre tudo isso. No verso 12 que nós lemos, Paulo fala sobre essa igreja de aos filipenses, que eles obedeceram na presença e na ausência de Paulo. Olha só, um bom exemplo para nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Aqui está mostrando uma igreja que de fato ela obedecia a Deus, tanto quanto na frente do apóstolo Paulo, quanto pelas costas do apóstolo Paulo. Então mostrava aqui uma igreja que era uma reunião de pessoas em que tinham de fato o caráter de Cristo, né? Que serviam a Cristo, que davam o exemplo de cristão, tanto quando estavam aos olhares das pessoas, quanto quando estavam sobre o olhar de ninguém. Então mostrava aqui que havia uma igreja com caráter. O que é? Há uma diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que você é perante as pessoas, amém? O que as pessoas veem acerca de você. Caráter é acerca daquilo que Deus vê de você, aquilo que só você e Deus sabe da sua vida. Então a gente pode ser um cristão apenas na igreja, apenas na célula, apenas na frente das pessoas. E eu vou te falar que, como o Michael falou hoje de manhã, antigamente ser cristão era motivo de chacota, era mais difícil nessa questão, porque quando você era cristão você virava piada na escola, né, na adolescência. Mas hoje não, ser cristão hoje é bom. Ter essa nomenclatura de cristão hoje na sociedade é algo bom para todas as pessoas, sim ou não? Amém? Ninguém vai te perseguir hoje aqui no Brasil, na cultura que nós temos, com um país que se denomina cristão, né, com um grande número de cristãos, por você ser um frequentante de uma igreja e carregar esse nome de ser cristão. Mas nós precisamos olhar para nós e saber se de fato nós estamos sendo cristãos verdadeiros, como esses de Filipenses, que obedeciam a Deus tanto na frente das pessoas quanto fora dos olhares das pessoas, amém? E em casa, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque existem 3 lugares que são difíceis de você exercer a sua fé, mas são os lugares mais importantes para você exercer a sua fé. Primeiro é sozinho. Quem é você quando ninguém está te vendo? O que você faz quando ninguém está te vendo? Esse é um bom lugar para você exercer a sua fé em Cristo Jesus. O segundo lugar, muito importante para exercermos a nossa fé, sabe onde é, irmãos? É na nossa casa. Quem é você no olhar do seu marido? Quem é você no olhar da sua esposa? Quem é você pela ótica dos seus filhos? Quem é você pela ótica dos seus pais? Quem é você dentro da sua casa? Se um dia uma pessoa precisasse saber quem você é, de fato,
a melhor pessoa que pode falar de você são as pessoas que moram dentro da sua casa. Porque eu posso te falar que o seu líder de igreja nas casas, ele pode errar acerca de você. O seu pastor que te vê no domingo, que te vê servindo, eu posso errar sobre você. Mas o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, eles nunca vão errar acerca de você, quem você é. Porque eles te veem dentro de casa, no lugar onde você às vezes não tem paciência, às vezes passa do limite, no lugar onde você está estressado, no lugar onde você se ira, no lugar onde você vive de fato sem máscaras. Amém? Então a sua família, quem você convive, é a melhor pessoa para dizer acerca de você. Por isso que muitas vezes é sempre bom você perguntar para o seu cônjuge, que eu sei que eles te falam sem você perguntar mesmo, em que você pode melhorar. É sempre bom você perguntar para sua esposa em que você pode melhorar em Deus, mas ela vai te falar sem você perguntar mesmo. E os maridos é mais difícil, né? Mas as esposas também é bom você perguntar para o seu marido, né? E às vezes a gente, homem, né, a gente fica não querendo muito falar, então, mas nós precisamos sim, né, mostrar e falar do que nós estamos vendo, os seus filhos, né? O que você pode melhorar como um pai cristão dentro do seu lar. Então essa igreja de Filipos, ela é uma igreja que ela é um exemplo, alegrando o coração do apóstolo Paulo ali, que escreveu essa carta, e nos mostra um modelo de igreja em que as pessoas que faziam a composição daquela igreja, elas de fato viviam o cristianismo dentro de casa, viviam o cristianismo quando não tinham olhares de pessoas de fora, né? Porque, irmãos, é muito triste você viver uma vida toda com uma máscara, enganando seu líder, seu pastor, as pessoas, achando que você é um cristão, que você é verdadeiro. Imagina só comigo, a pessoa ela viver uma vida toda atrás de uma máscara, e quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, essa pessoa não seguir viagem com Jesus. É muito triste. Sabe por quê? Porque você jogou uma vida toda fora, com um engano, vivendo algo que não era verdadeiro. Então que nós possamos nos preocupar se realmente nós estamos sendo outras pessoas sozinhos dentro de casa. E o terceiro lugar que nós precisamos exercer a nossa fé também é no meio dos não cristãos. Porque no meio dos não cristãos, irmão, nas rodas dos amigos, na roda do trabalho, na roda da faculdade, na roda, né, é onde nós também somos levados no futebol, né? Irmãos, o futebol, quando eu morava em outro lugar, né, o futebol de crente era UFC. Aqui não, né, mas aqui é maravilha, aqui os irmãos são crentes mesmo. Mateus? Mateus está entregando aqui, ó. No futebol, né? Quem você é no futebol, quem você é no salão de beleza, né? As mulheres, às vezes a amiga começa a falar lá da vida alheia, começa a fofoca, começa a maledicência, e você é cristão e muitas vezes vai na onda também, começa a falar. Então, de fato, quem nós somos nesses lugares também é onde nós somos rodeados por pessoas que não estão transformadas ainda. Porque muitas vezes, ao invés de darmos um bom exemplo de cristão, nós estamos indo na onda deles e pecando. Só que os seus amigos não cristãos, eles não vão falar na tua cara ali: poxa, fulano é crente, está aqui, ó, falando essas baboseiras juntamente com a gente. Não, eles vão falar depois. Tu viu fulano aqui? Depois diz que é crente, depois diz que é da igreja, depois diz que é desse jeito, irmãos. Então nós precisamos ter um cuidado com a nossa vida e saber se realmente nós estamos
como o apóstolo Paulo disse, obedecendo na presença e na ausência. Aleluia. E no versículo 13, ele diz assim, querer e realizar de acordo com a bondade, com a boa vontade de Deus. Irmãos, quando nós agimos com obediência a Deus, e nós colocamos a nossa salvação, como o apóstolo Paulo dizendo aqui, em temor e tremor, Deus efetua tanto o querer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Então, irmãos, se nós queremos viver a boa vontade de Deus, nós precisamos, de fato, seguir esse caminho que é Jesus. Esse caminho de quê? Esse caminho de obediência a Deus. Aleluia. Não há agir de Deus na nossa vida se não houver a obediência ao Senhor. Nós vamos ver em uma das passagens que Maria chega lá atrás de Jesus, e os irmãos de Jesus, né, e aí mandam chamar Jesus. A sua mãe está aqui, os seus irmãos estão aqui, e aí ele fala assim: quem são os meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então, irmãos, Jesus ele é muito claro em mostrar que nós precisamos viver a vontade de Deus em obediência a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, tem uma frase que eu carrego comigo de um falecido pastor, que foi pai de um grande amigo meu, que ele sempre falava para mim lá na adolescência. Ele falava assim: Parma, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E ele repetiu isso várias vezes para mim, e eu guardei isso para a minha vida. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, no verso 1 e verso 2, 2 Crônicas, diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. Olha só isso aqui: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, isso aqui é a palavra do próprio Deus falando ao seu povo, que Deus está conosco quando nós estamos com Ele, e se nós o abandonarmos, Ele nos abandonará. Então para com esse negócio de achar que Deus está com você, você não estando com Deus. Pare de achar de que você está sendo cuidado e que é filho de Deus, vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida que não agrada ao Senhor. Porque, irmãos, a palavra é muito clara, que o Senhor está conosco quando, irmãos? Quando nós estamos com Ele. Amém? Amém? E se nós o abandonarmos, Ele nos abandonará. Um texto desse não precisa nem pregar ele, né? Só fechar a Bíblia e chorar. Porque é muito claro, irmãos. É muito claro quando o Senhor afirma isso para aquele exército do rei Asa, que o Senhor estaria com eles quando eles estivessem com Deus. E nós precisamos olhar para nós e nos fazer essa pergunta: de fato, eu tenho estado com Deus? De fato, será que eu não abandonei a Deus? Quando é que nós abandonamos ao Senhor, irmãos? Quando nós deixamos de fazer a vontade dEle para fazer a nossa vontade. E qual a vontade de Deus, irmãos? Aquela que Ele deixou na sua palavra. Viver a sua palavra. Aleluia. Então nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, de que nós precisamos estar com o Senhor. Porque tem muita gente, irmãos, querendo o favor de Deus, não estando com Deus. Tem muita gente querendo a bênção de Deus,
mas não quer o abençoador. Tem muita gente querendo que Deus não abandone, mas essa pessoa já abandonou o Senhor. Por quê? Porque vive ao bel prazer, vive na sua vontade, vive fazendo aquilo que te der na telha, vive fazendo aquilo que você quer, e não vivendo a vontade de Deus. Aleluia. E quando eu falo sobre a vontade de Deus, irmãos, não é fazer a vontade dos homens, é fazer de fato a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela está na sua palavra. Então nós precisamos curvar a sua palavra, e ler a sua palavra, e estudar a sua palavra, e meditar nesse livro dia e noite, e viver ele. Amém? Porque não há cristianismo, irmão, sem a palavra de Deus. Eu vou falar sobre isso. No verso 14, Paulo diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões. Olha só. Queixas, a murmuração. Assim como a gratidão é a adoração a Deus, a murmuração é a adoração ao Ele mesmo. Assim como a gratidão, um coração grato, porque nós adoramos a Deus quando nós temos o nosso coração grato. Amém? E para termos o nosso coração grato, irmãos, nós precisamos olhar para os feitos de Deus nas nossas vidas. E talvez você fale: mas pastor, como é que eu vou ver as coisas boas que Deus fez na minha vida, sendo que eu estou passando num deserto? Irmãos, tem algo melhor ou maior para você olhar do feito de Deus do que a cruz de Cristo? Olhe para a cruz. Está lá o maior feito de Deus: dar o seu Filho unigênito, o unigênito do Pai, para morrer em nosso favor. Quando você olhar para a sua vida e está tudo desmoronando, está tudo dando errado, como que eu vou adorar a Deus, irmão? Olhe para a cruz. Foi lá que os seus pecados foram perdoados, e a sua alma foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando tudo estiver dando motivos para você murmurar, olhe para a cruz, irmãos. Veja ela vazia, porque o Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está assentado à destra do Pai, e Ele voltará para nos buscar e nos tirar desse mundo ruim, tirar desse mundo de trevas, desse mundo aqui, irmãos, para morar com Ele por toda a eternidade. Então nós temos sim motivos para adorar ao Senhor, mas a murmuração, ela rouba de nós a nossa adoração. As queixas, ela rouba de nós a nossa adoração. E a murmuração, irmãos, ela tanto nos distancia de Deus, quanto nos distancia das pessoas. A murmuração, as queixas, ela tanto nos distancia de Deus, quanto nos distancia das pessoas. Sabe por quê? Porque ninguém quer estar, irmãos, perto de uma pessoa murmuradora. Uma grande aliada da murmuração é a insatisfação. Uma grande aliada das queixas é a insatisfação. É vivermos uma vida em que nós não somos satisfeitos com nada. Tudo está ruim, tudo está faltando. Não tem nada. Estou precisando, mas não tenho. Aí você fica triste. A sua vida, o seu humor é baseado naquilo que te falta, naquilo que você olha que os outros têm e você não tem. Aí isso te dá tristeza. Os sonhos que você tanto almeja, mas ainda não conseguiu, isso te dá tristeza. Alguma coisa que você tenta fazer e não dá certo, aí te dá tristeza. E aí todo dia você tem tristeza, todo dia você está triste, todo dia você está abatido. Irmão, que Deus é que você serve mesmo? Porque o ímpio olha para um crente assim, irmãos, ele fala: rapaz, eu nunca que eu vou seguir esse Deus aí, desse irmão aí, que esse irmão está todo tempo reclamando da vida. Não, o negócio aí é mais embaixo.
Então a insatisfação, irmãos, nos leva a este lugar de murmuração. E ninguém gosta de ficar perto de quem murmura. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas insatisfeitas. Você já viu pessoas assim que você está tão bem assim, sabe? Um dia você acorda bem, aí você encontra uma pessoa, conhecido seu, aí você chega, essa pessoa começa a reclamar da vida, começa a falar dos problemas, começa a reclamar, aí você sai, aí você estava feliz, aí você sai triste daquela conversa, né? Porque te afetou. E aí parece jornal de TV, né? Que só fala desgraça, só fala coisa ruim, só fala acontecimento ruim. Você assiste meia hora de jornal, você já fica ruim, né? Porque lá só passa o que as piores notícias. Procura porque isso é que dá ibope, é isso que dá, né? Que impulsiona. Porque as pessoas elas às vezes nós estamos viciados em notícia ruim. Não, irmãos, nós temos a melhor notícia de toda a terra e de todos os tempos, as boas novas do Senhor. Sabe o que é as boas novas? É a boa notícia. E qual é a boa notícia? Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Aleluia. Você consegue se alegrar por essa notícia? Acorde de manhã cedo, irmãos, e lembre da boa notícia que você carrega. Cristo me libertou. Eu estava morto e fui achado e Ele me deu vida. Eu estava perdido, Ele me encontrou e me deu vida. Eu estava condenado, Ele me encontrou e pagou a minha dívida para que eu pudesse ser livre. Esta é a boa notícia. Mas tem crente, irmãos, cristão, que mesmo tendo a melhor notícia, ele ainda assim vive uma vida de murmuração, uma vida de queixas, que acorda de manhã já reclamando da vida, daquilo que está te faltando, daquilo que não tem, daquilo que você queria ter, daquilo que tá todo mundo contra você, tá todo mundo. Não, irmão, calma. Amém? Olha para a cruz. Seja satisfeito em Jesus. Aleluia. E aí ele fala, né? Façam tudo sem queixas e sem discussões. A discussão, irmãos, ela atrapalha de uma obra ser realizada. E nós ministramos alguns domingos atrás sobre a unidade da igreja. Que Deus habita em um lugar onde há unidade. E eu não vou me adentrar nesse assunto, mas eu quero ir para o verso seguinte, no verso 15, quando ele diz assim: tornar puros e irrepreensíveis. Aleluia. Fazendo assim, irmãos, nós manifestaremos a identidade dos filhos de Deus. A verdadeira identidade dos filhos de Deus são puros e irrepreensíveis. Sabe por quê? Porque nós temos a identidade de Cristo, e Ele é puro e Ele é irrepreensível. Aleluia. E quando se fala de pureza, está falando de fato do caráter, daquilo que nós falamos no início da palavra. E quando se fala de ser irrepreensível, está falando de fato daquilo que as pessoas falam a seu respeito, daquilo que as pessoas te veem, da sua reputação mesmo. Então Deus quer tratar tanto o nosso caráter quanto a nossa reputação, quanto sermos irrepreensíveis, das pessoas olharem para nós e não encontrar do que falar. Amém? Porque você dá exemplo de cristão. Aleluia. E eu vou te falar algo, que as pessoas elas vêm para Jesus mais por um exemplo que elas viram de outro cristão do que de um sermão, do que de uma palavra de domingo. Então a sua vida, irmãos, ela ministra mais as pessoas do que a própria palavra do pastor no culto.
quem você é no mundo lá fora, quem você é lá no seu trabalho, quem você é na sua escola, quem você é na sua casa, quem você é lá fora, vai ministrar no coração das pessoas mais do que a palavra de domingo. Se eu não me engano, Billy Graham fala que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então nós precisamos sermos puros e irrepreensíveis. E para isso que o Senhor tem chamado a sua igreja, para sermos a luz nas trevas, para sermos separados, sermos santos como Ele é. E isso é algo que nós não fazemos sozinhos. Porque para que nós possamos ser santo como Jesus é santo, irmãos, nós precisamos estar contemplando a Jesus. Nós precisamos estar vendo a Jesus. Nós precisamos estar olhando para o Cristo. Nós precisamos estar nos alimentando do pão que é Ele mesmo. Nós precisamos estar sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos estar nesse estado de contemplação, porque quanto mais nós o contemplamos, mais nós nos tornamos a imagem e a semelhança dele, até que o dia Ele rasgará os céus e virá nos buscar, que nós nos tornaremos na plenitude de quem Ele é. Nós ficaremos idênticos a Jesus quando Ele vir nos buscar. Mas enquanto isso, nós estamos em um processo em que dia após dia, como diz o apóstolo Paulo, de glória cada vez maior, quando nós com a face descoberta contemplamos o Cristo. Aleluia. Por isso não é algo impossível, que às vezes a gente olha para essa palavra e fala assim, poxa, isso é impossível. Como que eu vou me tornar uma pessoa pura e irrepreensível, irmãos? Seguindo a Jesus, olhando para o Cristo. Isso naturalmente o Espírito Santo vai gerando em você e vai transformando você nessa pessoa pura e irrepreensível. Aleluia. Porque nós temos um chamado, e o nosso chamado é sermos santos como Ele é. Amém? É sermos santos como Ele é santo, sermos puros como Ele é puro, sermos irrepreensíveis como Ele é. Glória a Deus. No verso 16, e eu gosto demais dessa parte, ele fala assim: retendo firmemente a palavra da vida. Que palavra é essa, irmãos? É a palavra de Deus, é a Bíblia, as Escrituras que o próprio Deus, teve o cuidado de mantê-las vivas até a nossa geração, para que nós pudéssemos ter a base do cristianismo. São essas letras, são essa palavra viva, que é a palavra de vida eterna, que vai nos levar a Cristo. Eu vou falar e vou repetir isso várias vezes para você: não há cristianismo sem a palavra. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver sobre o achismo daquilo que um líder religioso acha acerca de alguma coisa. Não, vocês não estão aqui para viver sobre o que eu acho, como o pastor Parma. Não, você está aqui para viver sobre a palavra de Deus, baseado sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar de coração para vocês. Quando eu, o pastor Parma, começar a pregar nesse púlpito algo acerca de mim mesmo e não mais da palavra, gente, me expulse daqui. Me expulse mesmo. Porque nós não estamos aqui para viver sobre o achismo de alguém. Nós estamos aqui para viver sobre aquilo que Deus deixou, a sua palavra viva e eficaz. Você me promete isso, amém? Amém? Pronto. Juninho vai me pegar pelo pescoço. Isso, muito bem. Glória a Deus. É isso, irmãos. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. Nós precisamos ser como os cristãos de Bereia, Os bereanos, eles ouviam a palavra e eles iam examinar se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando, de fato, eram as Escrituras. Então eu quero que você não se contente com aquilo que é ministrado aqui, mas que você seja examinador das Escrituras,
para saber se de fato, sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim, você é responsável pela sua salvação. E se chegar lá no dia do grande juízo, né, diante do trono de Deus, e aí você chegar lá e Deus fala assim: você não viveu a palavra, você não vai entrar na morada eterna, porque você foi para outro rumo. E aí você vai falar assim: não, Deus, mas eu vivi o que o pastor falou que era para mim viver. E aí, você acha que essa desculpa vai colar? Não, irmãos. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Então, até mesmo o que eu falo aqui, você vai ter que abrir suas escrituras e vai: peraí, deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo. Você precisa olhar para essa palavra, porque é nela que nós encontramos a vida. Aleluia. Não existe cristianismo sem a palavra. Amém? Precisamos ensinar a palavra para os nossos filhos. E nós nos enganamos muito acerca dos nossos filhos, que nós achamos: não, meu filho é muito pequeno, muito novo para aprender sobre a palavra. Não, irmãos, ele aprende mais que você. A mente dele está limpa. E se você não preencher o coração do seu filho, vou te falar um negócio: o mundo lá fora vai preencher, a TV vai preencher, o tablet vai preencher, o celular vai preencher, a galinha pitadinha vai preencher. E aí, quando ele chegar lá na adolescência, não se tornar nada e estiver caminhando para outro rumo, aí você vai se desesperar e vai para os pés do Senhor, pedir para que Deus... Não, irmãos, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. E é cedo, irmãos, é cedinho. Ele aprendeu a falar, ele já tem que estar falando as histórias bíblicas, já tem que ser o exemplo para a vida dele. Eu lembro de um vídeo da aluna, que a gente estava até assistindo esses dias, a aluna contando a história de Jonas. Ela nem sabia falar direito, e ela começa a falar a história de Jonas. Do nada ela fala assim: aí jogaram o Jonas no mar, ele estava cheio de baba de baleia, e aí o Papai Noel, aí ela para... Papai Noel não, Jesus. Do nada o Papai Noel apareceu na história de Jonas. Mas irmãos, eles aprendem mais do que a gente. Aleluia. Então ensine, fale das histórias, leia a Bíblia antes de dormir. Esse dia eu peguei a Bíblia, irmãos, não foi nem a Bíblia dela não, foi a Bíblia mesmo, a Bíblia normal, a minha. E comecei a ler uma passagem, comecei a falar para ela o que significava aquela passagem. No outro dia ela pegou a avó dela e estava pregando para a avó dela. Aprende. Aleluia. Aprende. Então é nosso dever fazer isso. No verso 16, na parte B, ele diz assim: orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Olha só. E no verso 17, Paulo deixa bem claro que ele está no final do seu ministério ali, está nos últimos dias. E aqui, irmãos, é bem claro que nós estamos vendo as duas gerações. A geração de Paulo, que correu, se esforçou em fazer a sua parte, passando um bastão ali para a próxima geração, para a geração de Timóteo. Vendo uma geração que o apóstolo Paulo, que deu a sua própria vida para que o evangelho fosse adiante. E nessa fala, o apóstolo Paulo, quando ele fala me orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente, está mostrando que ele está passando ali o bastão para a próxima geração. E ele se alegra por quê? Porque ele crê que essa geração seguinte da dele vai continuar tudo aquilo que ele se esforçou para fazer. E aí ele vê, e ele se alegra, ele contempla e diz isso, né? Orgulharei de não ter corrido e me esforçado inutilmente. Ali era o fruto do trabalho de Paulo. Até mesmo o seu próprio sangue dado em favor àquela igreja. E aí mesmo perante da morte, o apóstolo Paulo olha para essa igreja
e se alegra, porque vê uma próxima geração para continuar aquilo que Deus começou na vida dele. E aqui, irmãos, aonde tudo se une. Várias gerações antes da nossa se passaram, e muitas pessoas deram a sua vida pelo Evangelho. Muitas pessoas deram a sua vida para que este livro estivesse aqui conosco. Se você ler o livro dos mártires, você vai ver quantas pessoas não morreram em favor do Evangelho, entregaram suas vidas em favor do Evangelho, para que a Bíblia pudesse ser preservada e estivesse aqui conosco. Sabe, cada uma geração que foi antes da nossa, teve ali homens e mulheres de Deus que se posicionaram e tomaram como responsabilidade a sua própria geração. E olha aqui para mim, nós somos responsáveis pela nossa geração. Irmãos, você e eu, nós somos responsáveis em nos esforçar para que nós possamos passar o bastão da missão do Evangelho, de levar as boas novas do cristianismo para a próxima geração, que são essas crianças que estavam aqui agora há pouco cantando, que são essas crianças que estavam agora há pouco orando, essas crianças que estavam agora há pouco aí entregando o cartãozinho para vocês, visitantes, e recebendo todas as pessoas que estavam chegando ali. Essas crianças que estão hoje aqui no culto com a gente, elas são a próxima geração. E aí eu te pergunto, nós recebemos a nossa missão de seguir adiante, e de fato nós temos feito isso. De fato nós temos corrido essa corrida que foi começada lá atrás, em tempos bem piores do que os nossos, em situações bem piores do que as nossas, em dificuldades bem maiores do que as nossas, irmãos. Hoje qual é a nossa dificuldade, irmãos? De trazer o nosso filho para a igreja? É de arrumar mais cedo? É de ter que sair no domingo para ir para o culto? É de que muitas vezes tem que se virar lá nos 30, as mães e os pais, para poder dar comida, arrumar e banhar e tudo, essa correria que toda família sabe como é que é. Agora eu pergunto para você, olha aqui para mim, você sabe qual era a dificuldade do tempo de Paulo, da igreja de Filipos? Você sabe qual era a dificuldade deles? Era de não ser reconhecido na rua como cristão e serem presos. Sabe o que eles faziam com eles? Eles lançavam as mães, as crianças, os pais num lugar chamado Coliseu, para servir de atração para aquele povo corrompido e depravado. E no meio daquele campo eles soltavam leões. E sabe o que acontecia? As crianças, as famílias eram devoradas pelos leões. Isso é verdade, irmãos. Essa era a dificuldade daquela igreja. Mas aquela igreja, mesmo em meio à perseguição, estava alegrando o coração do apóstolo Paulo, porque Paulo estava vendo uma igreja de fato que estava vivendo o cristianismo mesmo em meio a essas dificuldades. E será que em meio a tudo isso, irmão, nós temos coragem de dizer que nós temos dificuldades? Sendo que muitas das vezes uma nuvem preta no céu nos impede de cultuar. Vai chover, não vou para a igreja, vou ficar na live. Será, irmãos? Se algum daqueles cristãos viesse hoje nos nossos dias, se materializasse nos nossos dias, dentro da realidade que eles viveram lá no passado, sabe o que eles iam falar para nós? Não é possível que vocês fazem tão pouco com tanto que vocês têm.
Não é possível. Irmãos, países que a leitura da Bíblia eram proibidas, e até hoje, que se você for pego com uma Bíblia, você é morto, é preso. E nós temos a nossa Bíblia nas nossas casas e nós não lemos para os nossos filhos. Nós não passamos adiante, nós não lemos nem para nós, irmãos. Mas eu sou cristão. Eu sou crente. Lá da igreja do pastor Raposo. Como é que é aquela mulher do Memes? Eu sou crente. E eu sou filho de Deus. Será? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Cada geração é responsável pela sua geração. Olha aqui para mim. Nós não podemos, irmãos, esperar pelo posicionamento dos nossos filhos no futuro. Eles precisam colher os nossos frutos. Nós precisamos abrir o caminho. Nós precisamos ser aqueles que estão com o facão abrindo a trilha para que eles possam percorrer, irmãos. Sabe por quê? Se nós não fizermos isso, eles vão ter que lutar as suas lutas e as nossas. Como muitos que estão aqui tiveram que fazer na sua vida. Porque não tiveram pai que representasse a Cristo para você. Porque não tiveram mãe que representasse a Cristo para você. Que não tiveram uma família estruturada, cristã, que pudesse te levar para Cristo desde criança. E você sabe o que você passou. Para que Deus pudesse te trazer para perto dele, para que Deus pudesse curar as suas enfermidades, todos os seus traumas adquiridos pela sua vida. Você sabe tudo que você sofreu para que hoje você pudesse estar aqui. E por que não facilitarmos a vida dos nossos filhos, levando eles para o Senhor? Por que não facilitarmos para a próxima geração, fazendo só o básico, irmãos? Fazendo o que nós precisamos fazer na nossa geração. Você não precisa fazer o que a próxima geração vai fazer. Você só precisa fazer o que você tem que fazer na sua geração. E aí você pergunta: o que eu tenho que fazer, pastor? Você precisa se tornar um verdadeiro filho de Deus. Olha aqui para mim. Porque o que transforma essa nossa geração, irmãos, é a manifestação. Não é da manifestação dos crentes, não é da manifestação dos frequentantes da igreja Despertar, não é da manifestação dos simpatizantes com a igreja, não, irmãos. O que vai transformar a nossa geração, o que a criação espera com grande expectativa, é a manifestação dos filhos de Deus. Nós só precisamos de uma coisa: sermos verdadeiros filhos de Deus. E ser filho de Deus não é ser frequentante de uma igreja apenas. Ser filho de Deus é fazer a vontade do Pai. Irmãos, nós não podemos, pela nossa falta de posicionamento, deixar que os nossos filhos sofram o peso de terem pais que não os levaram para o Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar que os nossos filhos sofram o peso de ter uma família que não o ensinou a buscar o Senhor. Ele vai ter que aprender isso na juventude, se aprender. Será que nós queremos correr esse risco? Sabe, irmãos, aos 21, eu parei a minha vida e falei: Deus,
Eu cansei de viver da minha maneira, do meu jeito. E agora eu me entrego para viver a tua vontade. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É de parar de querer viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. E de fato se entregar para o Senhor. De entender a nossa missão nessa terra. Sabe, irmãos? Hoje eu tenho 36, 37. Não sei, irmão, de verdade. Depois dos 30 eu parei de contar. 36. Hoje eu tenho 36 anos. Para muitos eu sou novo. Para outros eu sou velho. Eu devo ter aí, se eu me cuidar bem, né? Que eu estou tentando e é difícil. Mais uns 40 anos aí para frente. De vida, se Deus quiser. Mas sabe o que eu penso, irmãos? Que esses 40 anos que eu tenho para frente não é para viver aquilo que eu quero, que eu estou com vontade de fazer, não. É de fato para viver para o Senhor. Eu quero queimar os meus dias, irmãos, falando dessa palavra. Eu quero queimar os meus dias, irmãos, repetindo para você que Evangelho é Cristo. Eu quero queimar até o último dia da minha vida, irmãos, muitas das vezes pregando a mesma coisa para você. Cristo é o Evangelho. Cristo é a palavra verdadeira. Olhe para Cristo, ei, olhe para Cristo, ei, olhe para Cristo. Essa é a minha missão, irmãos. Eu entendi isso com 21 anos de idade. Eu era um jovem cheio de sonhos. E eu larguei tudo, deixei tudo. E Deus foi me pedindo algumas coisas no caminho. Eu fui entregando tudo. E não me arrependo. Sabe por quê? Como dizia o Aleph Mendes em sua canção, eu só tenho uma vida para queimar. E ela eu queimarei para ti, Senhor. Não há nada melhor de se fazer nessa terra, irmãos, do que queimar a nossa vida por Ele, em favor a esse Evangelho. Eu não consigo ver Paulo triste, irmãos, sendo condenado à morte. Paulo regozijando, Paulo sendo alegre, sendo feliz com aquilo que ele escolheu, e aquilo que ele escolheu o levou à morte. Deus me livre de viver uma vida fazendo a minha vontade, irmãos. Deus me livre de ter ou conquistar algo que tire-me do caminho dele. Deus me livre, irmãos, de alcançar alguma posição ou alguma coisa que me faça me perder pelo caminho. Deus me livre, irmãos, dele realizar qualquer sonho meu que vá me afastar dele. Deus me livre de que eu viva a minha vontade e não a dele. Que a geração dos nossos pais, irmãos, avós e antepassados, possam se alegrar com a nossa geração, e ver uma geração que de fato entendeu a sua missão, e ver uma geração que de fato, irmãos, viva a vontade de Deus. Que as gerações passadas possam olhar e sentir orgulho da nossa geração. Que não tornemos, irmãos, todo o esforço, cada sangue derramado, toda a corrida, ao decorrer da história dos outros cristãos que viveram, sofreram e morreram em favor
dessa boa notícia, que ela chegasse a nós, que nós não tornemos a história deles em vão. Olha aqui para mim, não tem a ver com você, irmãos. Tem a ver com as futuras gerações. Tem a ver com os nossos filhos. Tem a ver com a Luna. Tem a ver com cada uma desses. E sabe uma coisa que eu sempre penso, irmãos, e que me dá força? É que se eu não for lutar por mim mesmo, mas que eu lute pela minha filha, pela minha esposa. Sabe, porque às vezes quando é só pela gente, a gente às vezes não tem nem valor próprio, você não nem se sente. Mas olhe para os seus filhos, olhe para a futura geração, olhe para os seus futuros filhos. Eu posso não deixar herança, irmãos, riqueza para minha filha, mas se eu deixar o amor de Deus marcado no coraçãozinho dela, essa é a maior herança que um pai pode dar para um filho. É Cristo marcado no coração dele. E a gente muitas vezes está preocupado em dar dinheiro, deixar casas, deixar herança. Não, irmãos, deixe Cristo marcado no coração do teu filho. Um dia vamos todos passar, mas aquilo que nós fazemos, as nossas obras, ficarão pela eternidade. E o que você tem feito? O que você tem feito? As próximas gerações precisam de você. As próximas gerações precisam do seu posicionamento. As próximas gerações precisam olhar em você e ver o caminho da verdade habitando na sua vida. Aí talvez você fale: pastor, eu nem filho eu tenho. Mas você tem sobrinho, você tem irmãos, você tem filhos de amigos. E eu tenho certeza, de alguma maneira, de alguma forma, alguém te olha. E a sua vida, a minha vida é uma ponte. Quem pegar essa ponte, qual destino ela vai dar? Eu quero que a minha ponte, irmãos, dê o destino de Jesus.